Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola evangelística, da nossa igreja. Nós vamos começar hoje uma nova série de lições no Evangelho de Lucas. E nós vamos ver nessa série várias pessoas, vários tipos de pessoas que foram salvas pelo Senhor. Vários tipos de pessoas de caráter diferente, de classes diferentes. Mas nós podemos ver então que o amor do Salvador não é limitado a um certo grupo, a uma certa classe de pessoas, mas que cada um, qualquer um, todo aquele que nele crê, será salvo. Então, nós podemos ver nessa série como nós também podemos ser salvos. Então, para começar, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E hoje nós vamos considerar duas pessoas bem conhecidas na Bíblia, bem conhecidas no mundo também, Maria e José. Todos nós já ouvimos de Maria, todos nós conhecemos algo sobre ela, especialmente na época de Natal, né? As pessoas sempre falam dela, mas nós conhecemos ela talvez de maneira errada. E nessa lição de hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre ela, qual foi a postura dela diante do Senhor, como a vida dela, a atitude dela mostra que ela era uma pessoa salva. E nós podemos aprender muito sobre ela para nós mesmos, de como nós também devemos nos comportar diante do Senhor para obtermos a salvação. Então, para começar, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler versículo 46 a versículo 55, que é um cântico de Maria, que ela cantou quando ela estava na casa da prima dela, Isabel, um tempo depois que ela recebeu a mensagem do anjo que ela ia ser a mãe do Senhor Jesus. Então vamos ler juntos Lucas capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Como eu mencionei, talvez você tenha uma imagem errada de Maria. Todos nós sabemos que a Igreja Católica ensina que Maria é a maior de todos os santos, a quem devemos orar, né? E talvez você já viu uma imagem de Maria em algum lugar. Então nós podemos ter certeza que isso não é o que a Bíblia ensina sobre ela. Nem ela mesma se via assim. E com certeza aquela imagem de Maria que você conhece, ela não era assim. A Bíblia não descreve a aparência dela em nenhum lugar, então ninguém sabe como ela era, e nem devemos orar a ela, e nem santa ela era. Isso que nós vamos ver nessa lição. A Bíblia descreve a Maria como uma jovem que amava a Deus, e ela era, como a Bíblia fala, desposada com José. Isso quer dizer que ela era a noiva de José e que estavam se preparando para casar. É um pouco diferente dos nossos dias. Eles já fizeram promessas solenes que realmente se iam casar e estavam se preparando para isso. José era um carpinteiro, os dois pessoas simples, mas os dois amavam ao Senhor e estavam prontos a obedecer ao Senhor em tudo que Ele ordenava. Maria estava no seu lar quando de repente
o anjo apareceu. Já é uma história bem conhecida, fatos históricos que aconteceram de verdade, você deve conhecer muito bem. O anjo chamou a Maria de agraciada. Não que ela possuía graça, mas que ela alcançou graça nos olhos de Deus. Ela recebeu a graça de Deus. Isso já indica que ela não era uma pessoa especial, uma pessoa digna, mas que ela precisava da graça de Deus e que ela recebeu. Mas ela não imaginava o que o anjo queria dizer com isso, porque ele chamava ela de agraciada. E ela deve ter se sentido muito honrada com esse chamado do anjo, essa saudação tão honrosa. E a Bíblia nos ensina que ela ficou até com medo. E todos nós, através da palavra de Deus, quando nos lemos, quando nos ouvimos, quando nós recebemos uma lição, nós recebemos um chamado do Senhor. Um convite para conhecer a Ele, para vir a Ele. Como você tem reagido a este convite? Você se vê a si mesmo assim, de uma maneira elevada, de que você não precisa dessa mensagem de Deus? Ou que mais tarde você vai considerar, como muitas pessoas fazem, ou que você pensou, eu não preciso do perdão de Deus, eu não sou tão ruim. Eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim quanto... E aí a gente tem muitos exemplos para dar, né? Sempre conhecemos alguém que é pior que nós. Esses são pensamentos orgulhosos sobre nós mesmos, não humildes. A Maria era uma pessoa humilde. Ela entendia muito bem que ela precisava do Salvador. Bem diferente do que muitas pessoas hoje em dia. Ela ficou muito honrada e ela ficou surpresa com o chamado desse anjo e ela até ficou com medo. Ela ficou preocupada e temerosa. Ela não era casada ainda. Como ela ia ter um filho fora do casamento? Isso era algo fora do pensamento dela, algo contra a vontade de Deus, e ela ficou preocupada. Mas quando o anjo explicou para ela como isso ia ser, e que este filho seria o Filho de Deus, ela aceitou prontamente a palavra de Deus. Não que ela se achava digna, não, mas como era a vontade de Deus, ela estava pronta a obedecer ao Senhor. Ela não era orgulhosa. Ela não disse assim, não, anjo, fala, agora não. Eu não quero agora fazer o que Deus manda. Depois, eu estou ocupada agora com o meu casamento, preparando tudo. Agora não é o tempo certo. Perdão. Ela não disse, não, agora não. Eu não quero. Escolhe outra pessoa. Você já imaginou ela responder assim? Seria terrível. Mas é assim que nós respondemos muitas vezes à palavra de Deus. Agora não, depois, eu não quero, eu não preciso. Ou você se conforma. Exteriormente, você escuta a palavra de Deus, você vai à igreja com seus pais, você faz as suas lições, você lê até a Bíblia em casa. Mas dentro de si, você pensa assim, deixa eu crescer um pouco mais. Aí quando eu estiver maior, fora da responsabilidade dos meus pais, eu que vou escolher o que eu vou fazer. Eu não vou buscar a Deus agora não. Quero desfrutar da minha vida agora. Imagina se a Maria teria falado isso ao anjo. Mas é assim que muitas vezes nós reagimos à palavra de Deus. Somos muito orgulhosos. O Senhor resiste pessoas orgulhosas. Ele resiste o soberbo, a Bíblia fala. Maria não era assim.
Maria se alegrou na palavra de Deus e ela cantou, como nós lemos este cântico. Ela cantou que ela era uma serva humilde do Senhor, que ela precisava de um Salvador. Ela chamou o filho que ia crescer dentro dela e nascer seu Salvador. Ela chamou ele de meu Salvador. Ela entendeu muito bem porque ele ia vir, porque ele precisava nascer neste mundo. Ela se via como pecadora e ela louvou ao Senhor, não a si mesma. Ela reconheceu neste cântico os atos de Deus, as suas grandes bênçãos para os humildes. Ela não se achava. Ela era uma pessoa humilde porque ela sabia que ela também tinha pecado contra Deus e que somente através do Salvador ela poderia ter paz com Deus. O Senhor ainda hoje abençoa pessoas assim, que reconhecem a sua necessidade de perdão do Senhor, que admitem sua pecaminosidade e põem a sua confiança somente no Senhor. Isso é uma mensagem rara hoje. No mundo você não vai ouvir nada assim. No mundo você não vai ouvir pessoas dizendo: admite que você errou, se arrepende, pede por perdão. Não, o mundo fala: acredita em si mesmo, não olhe para trás, não se arrepende de nada. Isso é orgulho, porque isso não é a realidade, isso não é verdade. Quando nos olhamos dentro de nós com honestidade, nós todos sabemos que nós pecamos contra Deus e longe estamos da glória de Deus e que nós precisamos de um Salvador. Se nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, sem resistir mais, obedecermos prontamente a sua palavra, Ele nos abençoa. Quando nos damos as costas ao orgulho que mora tão fortemente dentro do nosso coração, Ele nos recebe, Ele nos perdoa e Ele pode nos usar. Olha quão grandemente a Maria foi abençoada. Maria recebeu o grande privilégio de ser a mãe do Senhor Jesus aqui na terra. Maria foi uma pessoa humilde e grandemente agraciada, abençoada. E isso pode acontecer conosco também. O Senhor pode nos usar, por exemplo, para alcançar outras pessoas com o Evangelho. E pessoas podem ser salvas através da mensagem que nós passamos para elas. Que grande privilégio, que grande bênção. Seja como Maria e José, pessoas humildes, honestas, sinceras diante do Senhor. Admite seu pecado, não empurre de lado. Confesse os seus pecados ao Senhor, que você tem resistido fazer até agora. E crê no Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar pecadores como nós. E você será grandemente abençoada. E nós vamos agora cantar o hino de número 39, um hino que mostra se nós entendermos o que significa para o Senhor, o que foi para Ele morrer em nosso lugar, isso vai nos deixar muito humilde diante dEle. Isso vai nos levar a confessar os nossos pecados diante dEle, em toda sinceridade. Peça a Ele que Ele te mostre o que foi para Ele, o que significa, o que Ele fez quando Ele morreu na cruz. E você vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa que crê no Senhor Jesus para a sua salvação. E você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.